Olá, meus amados e queridos, Paz de Cristo a todos. Vamos para mais uma palavra desse canal Edificando Vidas. Meu nome é Wilson Silva e resido aqui em Salvador, Bahia. Vamos tratar do tema de hoje, o significado. O que significa a palavra igreja no original, na sua raiz? Você tem conhecimento? Não tem conhecimento? Sabe? Pratica ela de forma real? Ou é induzido pelo que foi ensinado? Vamos aprender juntos? Amados, a palavra igreja, ela vem do seu original grego eclesia. Lembramos a você que os evangelhos e as cartas e epístolas, elas foram escritas em grego, que era a linguagem oficial ali da época. Então, é preciso ter esse entendimento, ok? Então, a palavra igreja vem de eclésia ou eclesia. A palavra igreja tem um significado do ekanoia, que significa assembleia ou convocação. Ela tem uma conotação de sair para fora. Mas o que significa esse sair para fora? Há um entendimento equivocado das pessoas em que dizem que assembleia, a eclésia, significa os tirados para fora. Mas tirados para fora de onde? Esse termo, esse entendimento, ele é equivocado. Por quê? Porque o significado a raiz da palavra é assembleia ou convocação. Então, esse sair para fora não é para fora de um sistema. Não tem o significado disso. Primeiro, o significado que ela não tem. Sair de um sistema. Dizem assim, não, a eclesia, igreja, significa os tirados para fora do sistema que Jesus tirou. Não. Eclesia ou eclésia tem apenas um significado na sua raiz da palavra. Significa assembleia ou convocação. Esse sair para fora é claro que as pessoas saem para essa convocação, para essa assembleia, e elas vão sair de suas casas ou de outros locais que elas estiverem, para ali naquele local pré-determinado, está ali uma convocação, uma assembleia para que alguém esteja anunciando algo, designando algo. Vejamos, no Velho Testamento, essa palavra já existia, só que do hebraico, Hakal. Se eu estou falando errado, me perdoe. Eu não falo hebraico, mas era Hakal, que quando a Septuaginta traduzida para o grego, ela foi incluída a palavra eclesia, ou eclésia, que tem o mesmo significado de Hakal. Assembleia, uma convocação solene. Nós vemos isso aqui no livro de Neemias, onde o sacerdote Esdras convoca uma assembleia. Vamos lá. Neemias, capítulo 8, verso 1 em diante. Todo o povo, como se fosse uma única pessoa, se reuniu na praça que fica em frente à porta das águas. O povo pediu que Esdras, doutor da lei, levasse o livro da lei de Moisés, que Adonai tinha dado a Israel. Então o sacerdote Esdras levou o livro da lei até a presença da assembleia. Veja só aqui. Se Esdras pegasse esse livro da lei e levasse a palavra igreja como entendimento que tem hoje, ele levou a um prédio, ele levou a uma instituição, ele levou a uma igreja X ou Y como nós temos hoje? Captou? Que desde lá essa palavra já existe no hebraico Hakal e é uma convocação, uma assembleia. Levou o livro da lei até a presença da assembleia, até a presença do povo que estava ali, que foi convocado para essa assembleia, para essa reunião solene. Era o dia 1º do 7º mês e estavam reunidos homens, mulheres e todos que tinham uso da razão na praça diante da porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Olha quanto tempo ficou ali essa assembleia, durou essa assembleia, hein?
desde o amanhecer até o meio-dia, as pessoas ali em pé, ouvindo o que Esdras, o sacerdote, tinha o que passar para aquele povo. Todo o povo seguia com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, doutor da lei, estava sobre um palanque de madeira feito para a ocasião. Então nós observamos aqui que essa palavra não é nova, da nova aliança. Ela já acontecia na velha aliança. Nós fizemos a leitura agora, ok? E que foi também, como já a Septuaginta foi traduzida em grego, então nos escritos do Evangelhos e das cartas e epístolas, ela também foi introduzida. Mas a tradução de eclésia ou eclesia para a igreja é que trouxe uma bagunça e um entendimento muito maldoso para com a gente hoje. Porque se você começar a ler de forma honesta o significado da raiz da palavra, com alguns textos e contextos contidos nos evangelhos, nas cartas e epístolas, você vai perceber diversos enganos, diversas palavras ali de igreja que não tem nenhum sentido no texto e contexto com a palavra. Quer ver um exemplo? Jesus disse assim, e as portas do Hades, do inferno, traduzido Hades, que é a região dos mortos, sepultura, não prevalecerão contra a minha igreja. A tradução está lá, igreja. Opa! Se a palavra igreja vem do grego eclésia, como Jesus estaria dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Assembleia? Captou, mente ativada? A leitura simples e honesta, ela desbanca a mentira de forma maravilhosa. E continua na mentira apenas quem deseja e quer. Vamos para a tradução correta desse texto, dessa parte desse texto? E as portas do Hades, ou da região dos mortos, não prevalecerão contra o meu corpo. Oh, aleluia, glória a Deus. Porque nunca pode ser traduzido ali como contra a minha igreja. Porque igreja, da palavra eclésia, é assembleia, é reunião. E ele não estava falando de um prevalecimento contra uma reunião, contra uma convocação. Ele estava falando que a morte não prevaleceria contra o seu corpo. E o que Jesus disse aos líderes da sua época? Destrua esse templo, o de pedra, o judaico ali, e em 3 dias eu o levantarei. O texto diz que ele não estava falando de um novo templo físico, porque eles questionaram, em 3 dias e 46 anos fui levado para Herodes reformar esse templo, você vai em 3 dias construir esse templo? E ele estava falando do corpo, do templo físico na qual ele é o cabeça. Então, com esse entendimento, as portas do Hades, região dos mortos, sepultura, não prevalecerão contra o meu corpo, não contra a minha eclésia, traduzido para a Bíblia de igreja e de forma muito mal colocada. Em Mateus capítulo 18, quando a discussão no sentido de dialogar ali entre os discípulos e Jesus sobre o perdão, Jesus diz assim, se depois de várias tentativas, não a pessoa, o ofensor, não der ouvidos, comunique, está no texto lá, a minha igreja, comunique a assembleia, convoquem uma assembleia, convoquem uma reunião, e nessa convocação, nessa reunião, vocês vão discutir essa questão. E se ele, mesmo assim, ali com seu discípulo falando, não der ouvido nessa assembleia, nessa convocação, considere-o como colhedor de impostos ou publicano. Olha, a mente ativada começa a perceber diversos enganos. Por exemplo, em uma das cartas, diversas cartas de Paulo, ele diz assim, e a igreja que está reunida na casa, por exemplo, aqui de Filemon. Opa, não é a igreja,
a assembleia que acontece na casa de Filemon. As pessoas estavam reunidas, uma convocação, uma assembleia na casa de Filemon. Alguns enganos dessa palavra, alguns equívocos, ou equívocos mesmo, eu acho que esse é o primeiro que eu vou citar, é um equívoco muito grande das pessoas, e que eu conheço pessoas que falam assim e sei que não é por má fé não, é falta de entendimento mesmo. Mas hoje, se você assistindo esse vídeo, você vai entender e vai compreender a verdade. Ninguém, absolutamente ninguém, é igreja. Ô, Wilson, peraí. Mas você vive ensinando que igreja não é prédio, igreja não é nome, não é instituição, e a igreja não somos nós? Eu preciso ser honesto com você. Nós somos templo do Espírito. Jesus tem um corpo, onde ele é o cabeça, e nesse corpo nós somos membros de um só corpo, hein? De um só corpo. Nós somos membros de um corpo de Cristo. Nós não somos igreja, porque a palavra igreja nem é prédio, nem é lugar com nome físico, nem é uma instituição religiosa nenhuma. Aliás, Jesus não mandou, não constituiu nenhuma instituição religiosa, nem os seus apóstolos, hein? Procura na Bíblia o desafio que me mostre isso. Então, se Jesus não constituiu, e a palavra da sua raiz é eclésia, assembleia, convocação. Aliás, essa palavra já existia, como nós vimos lá do Velho Testamento, e na vida grega ali. No cotidiano grego, por isso a palavra foi pega ali para os evangelhos e para as cartas, porque já existia a assembleia. Toda vez que existia uma convocação, eles diziam, amanhã, tal data, terá uma eclésia. E o povo iria para aquele local determinado para escutar aquilo que era disseminado naquela eclésia, traduzindo, naquela assembleia. Era uma convocação. Nunca os tirados para fora do sistema religioso, tirados para fora das suas casas, dos seus locais, depois do seu trabalho, sempre aquela convocação, dependendo do horário, como era feito o horário e tudo. Ou das suas casas saía. Mas não está se referindo a um povo tirado para fora de um local, de um sistema religioso, como às vezes é ensinado, para fora, não. Não. Ninguém é igreja. Porque eu não sou uma assembleia. Eu não sou uma reunião. Eu não sou uma convocação. Então, entendeu? É difícil de entender? Não é difícil de entender. Não é difícil de compreender. É difícil de engolir a verdade. A essa eu sei que é difícil. Porque há grande resistência à verdade. Olha, o que eu tenho ensinado aqui não é novo. Nada é novo. Tá tudo aqui. De uma forma simples e linear. É novo para você que me escuta? É novo como entendimento, mas mente renovada. Renovai-vos a nossa mente. Renovai-vos a nossa mente. Precisamos renovar o nosso entendimento. E para isso é preciso mergulhar na escritura que está aí. Então, ninguém é igreja. Ninguém é igreja, porque igreja, a palavra igreja não tem a ver com individualidade, na sua tradução original. Igreja não é prédio, não é prédio. Agora que você aprendeu qual significa a palavra igreja. Igreja não é nenhuma instituição religiosa, mesmo porque se existe CNPJ é empresa. Eu não estou falando besteira, tô? Tudo que existe CNPJ não é empresa? Pois é. Não existia, nem foi ordenado nada existir que colocasse lá uma plaquinha com o nome. Tudo que você vê na palavra Éfeso, Roma, Corinto, Gálatas, Colossenses, igrejas da Ásia, tudo se refere a uma localidade, não a nome de igreja. A igreja de Deus que está de Corinto. Essa tradução, a igreja de Deus que está em Corinto, está totalmente equivocada. A Assembleia de Deus, o corpo de Deus, a tradução fiel e correta, o corpo de Deus que se encontra na localidade, na cidade de Corintos. Essa é a tradução fiel da palavra. Porque se traduz como igreja,
tem que ser encaixado com eclésia, assembleia. Compartilhe esse vídeo, eu vou estar dando continuidade a esse entendimento da palavra igreja, congregar, culto. Tudo isso faz parte desse pacote que nós vamos aprender junto, viu? Se você é novo, se inscreva nesse canal que está fantástico, está maravilhoso, abrindo os olhos de muita gente. Assine o sino aí, notificação, vá lá em todas. Não deixe de dar o seu like. O seu like é extremamente importante. O seu comentário é importante. Comente aqui o que você achou. Se já tinha esse entendimento, não pensava assim. O seu entendimento é como ensinaram que igreja é prédio, que você é igreja, e que igreja é um nome, lá um lugar físico com nome. Seu entendimento era esse? E agora, depois de ouvir isso, qual é o seu entendimento? Continuará com o que ensinaram ou continuará com o que a palavra diz? Olha, coloca no Google lá, escreve lá, Google, significa a palavra igreja no original grego. Você vai ver e vai se surpreender com o que o Google vai te mostrar. E aí, diante do que eu disse aqui, você vai dizer, eu estou te enganando ou as pessoas te enganaram até hoje? Grande beijo no coração, até o próximo vídeo.